boa noite a todos. Que a paz do Senhor continue em cada coração. Amém? Nós estamos aqui em mais uma live para adorarmos nosso Deus como representantes dele nessa terra. É a nossa obrigação. Não é, na verdade, não devemos levar como uma obrigação, mas sim, por amor ao reino, nós devemos seguir em frente e fazer com que o nome do Senhor seja proclamado em todas as nações. Amém? Seja através de canções, pela palavra dele, por testemunhos. Amém? Gostaria que, nesse momento, você que está do outro lado aí, pudesse abrir a tua palavra em Salmo 145, 13, né, para que nós possamos começar esse momento de culto e adoração ao nosso Deus. Salmo 145, 13, depois nós vamos ler 145, 10. 145, 10, perdão. E ela diz assim: Porquanto teu é o reino, porquanto teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. O eterno reina para sempre, e ele é teu Deus. Ó Sião, teu reino de geração em geração. Aleluia. Amém. Gostaria de deixar só nesse momento de agora para que você possa refletir uma reflexão aí na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o reino é dele, ele prevalece para todo sempre. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você: de que maneira você tem levado o reino de Deus? De que maneira que você tem proclamado o reino de Deus? Será que você tem crido no seu coração que o reino dele está realmente fincado no nosso coração, na nossa alma, está fincado nessa terra, está estabelecido? Ele fez o que você fez e continua fazendo, mas tudo isso depende de nós, amém? Por isso, eu gostaria que você, nesse momento, colocasse no seu coração e entendesse que Deus está acima de todas as coisas, não importa o que aconteça, é nosso dever fazer com que o nome dele seja proclamado, assim como Jesus começou, amém? Para que o nome dele seja exaltado e engrandecido. Por isso, desde já, nós vamos fechar os nossos olhos, fazendo uma oração em nome de Jesus, para que o nome do Senhor comece desde já a ser exaltado. Depois nós vamos doar cânticos a Ele, adorar o nome dele, fazer com que o Senhor seja elevado o mais alto possível, que a nossa obrigação aqui é exaltar, engrandecer e fazer com que o domínio dele prevaleça para todo sempre, não só na nossa alma, mas seja também impregnado em nossos corações, na nossa mente, e por onde nós passarmos, que todos possam sentir o perfume agradável de Cristo, de um bom testemunho, sabendo que Deus é grandioso e digno de toda honra e toda glória. Senhor Deus e Pai, grandioso e poderoso, diante da Tua graça e da Tua presença, nós começamos esse momento de live, onde o Senhor é engrandecido. Deus, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Antes de toda essa tecnologia existisse, o Senhor já era e sempre será o grandioso Deus e poderoso Pai. Nós proclamamos o Senhor. Esse é o meio que o Senhor deu, a sabedoria e a honra, para que nós pudéssemos ainda mesmo aqui, talvez confinados dentro desse tempo. É uma prudência que tem que ser executada para que o nome do Senhor seja engrandecido. Mas o Senhor deu essa sabedoria e honra para que nós pudéssemos continuar proclamando o seu nome, engrandecendo o teu nome. E é desde já que nós agradecemos ao Senhor e que nós possamos, com um coração humilde, com um coração sincero, sabendo que a estrela desse lugar só é uma, é o Senhor Jesus. E que todos os dias da nossa vida nós possamos entender que, como cristãos, como filhos do Senhor, nós não entendemos que a estrela é o Senhor, que tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor. Nós não vamos nunca subir de nível na presença do Senhor e conhecer mais o Senhor e sermos mais íntimos do Senhor. O Senhor é digno de todo aplauso, de toda honra e de toda glória. E desde já, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração como um cheiro suave diante das suas narinas, que nós possamos ser todos os dias submissos à tua presença e humildes e sensíveis ao teu Espírito, em nome de Jesus. Nós proclamamos ao Senhor, Pai, nós exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Se
te adoro, Deus. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja te adora, Deus. Tu és o nosso desejo, Senhor. Não há outro além de ti. O meu desejo, outro bem não possuir. Tu és minha porção, e nada mais eu quero. Tu és o meu desejo, outro bem não posso, Senhor, além de ti. Tu és minha porção, e nada mais eu quero. Lança sobre mim
noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor. Hoje, mais um dia, na presença de Deus. Na presença de Deus, nós estamos para adorar e exaltar o nome poderoso do Senhor. A palavra de Deus, ela disse: aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Se você se reuniu na sua casa com o intuito de ouvir a palavra de Deus, Deus está aí para te abençoar. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, nesse dia em que intitulamos o culto do milagre. O milagre pode acontecer na sua vida se você estiver em sintonia com o plano e o propósito de Deus estabelecido na sua vida. E nesse dia, eu gostaria que você, com a sua família agora, se fizesse a Deus uma oração, que você colocasse a sua vida, o seu coração na mão de Deus, para que o Espírito de Deus possa transmitir uma palavra de fé, de esperança, à sua vida e à sua família. Vamos orar então. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos diante da sua presença. Mesmo diante da situação que nós vivemos, nós não deixamos de crer que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem a capacidade de abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso, Deus, eu peço que nesta noite, que o Espírito do Senhor alcance cada vida que vai ouvir esta palavra e que vai receber a tua presença na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria falar para você nesta noite, que está me ouvindo, eu queria falar a respeito de algo muito interessante. Uma pergunta, na verdade: qual é a sua identidade diante de Deus? Qual é a sua identidade diante de Deus? O salmista, no Salmo 101, no versículo 6, ele diz assim: que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Se nesta noite, se neste momento, Deus procurasse por você, será que Deus encontraria você na sua casa, aonde você estiver no seu carro? Será que Deus encontraria você? Será que a identidade que você tem faria com que Deus pudesse visualizar a sua vida e pudesse abençoar você? A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Nós temos que entender, ou nós temos que saber em que condição que nós estamos nesse plano que Deus determinou para a nossa vida, certo? Então eu gostaria que você, na sua casa, você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 26 ao 28. Nós vamos ver um pouquinho, aprender um pouco a respeito de Jesus Cristo, a respeito do que é ter uma identidade diante de Deus, o que é ser reconhecido pelos homens e ser reconhecido por Deus no mundo espiritual, certo? Versículo 26 diz assim: então rumaram para a terra dos Gesarenos, a fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, e havia muito tempo que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo que não nos atormentes. O interessante é que você, analisar esse texto, você vai encontrar algumas coisas muito importantes da gente aplicar na nossa vida. Uma das coisas que nós encontramos aqui é que Jesus, por toda aquela região, ou por todo lugar aonde ele havia passado, Jesus ele era reconhecido como um profeta, uma autoridade humana,
Agora nós estamos vendo aqui uma ação no mundo espiritual. Nós estamos vendo no mundo espiritual Jesus sendo reconhecido como Filho de Deus. Por isso a pergunta: qual é a sua identidade diante de Deus? Porque aonde nós estivermos, nós temos que trazer na nossa vida a característica de Cristo, para que quando as pessoas olharem nós, quando no mundo espiritual nós formos questionados por qualquer situação, nós podemos ser enxergados, ser conhecidos realmente como Filho de Deus. Porque quando nós não temos esse conhecimento, nós não estamos na razão. E quando nós não estamos na razão, nós estamos fora do projeto. Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. No entanto, o que a gente vê, a atuação desses espíritos malignos na vida desse homem, é porque esse homem perdeu a razão. Esse homem perdeu o plano, saiu do plano, do propósito de Deus. E quando nós estamos fora da razão e fora do propósito de Deus, diz que esse homem, ele vivia nu. Ele perdeu a razão física, a vergonha de um ser humano natural, como ele vivia nu espiritualmente, ele vivia longe de um plano estabelecido por Deus, longe de um plano determinado por Deus. E quando nós estamos longe desse plano determinado por Deus, longe desse plano que Deus projetou na nossa vida, então nós vivemos como esse homem vivia de uma forma descoberta de tudo, sem a proteção de Deus, sendo levado por todos os lados, por tudo quanto é vento que acontece na nossa vida. Temos medo de tudo, somos pessoas inseguras, vivemos numa vida como esse homem, uma vida sem razão. E esse homem, se você ver no texto, esse homem tinha família. Ele perdeu a razão a ponto de abandonar até a família. Mas quando Jesus chega naquele lugar, ele também consegue vencer uma outra situação. Ele consegue vencer o domínio que ele estava vivendo por aqueles espíritos malignos, e ele se prostra diante de Jesus e reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Então, quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, Jesus começa a operar um plano na nossa vida. Entramos no projeto de Deus, entramos no propósito de Deus. O escritor, o João, escrevendo no capítulo 1, no versículo 11, ele fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele fez com que se tornassem filhos de Deus. Então, para a gente ter a identidade de Deus, para a gente ser reconhecido por Deus, um dos primeiros passos que nós temos que dar na nossa vida é aceitar Jesus. Quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós passamos a ser reconhecidos por Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós estamos tão preocupados com todas as coisas, com os ventos contrários à nossa volta, e esquecemos que é um Deus poderoso, todo dia desembarcando na nossa vida, no nosso bairro, na nossa casa, dizendo: eu estou aqui. Você só precisa me reconhecer. Você só precisa abandonar a situação terrível que você está vivendo e se lançar aos meus pés, para que você possa ser reconhecido diante de Deus. Então nós temos como projeto de Deus, como plano de Deus, como plano estabelecido em Deus, nós temos que estar olhando, conforme diz o escritor aos Hebreus, firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é que vai nos garantir uma identidade de servo, uma identidade de filho, uma identidade diante do Senhor. Olha só, esse homem, diz a palavra que esse homem ele vivia, não só vivia, ele vivia também nos sepulcros.
Ele vivia nu e vivia no sepulcro. Esse homem cheirava mal. Quantas pessoas estão vivendo dias terríveis? Pessoas que cheiram mal, pessoas que a sua presença é desagradável, porque a pessoa não tem nada de bom para oferecer para ninguém. São pessoas ruins, pessoas vingativas, pessoas rancorosas. Embora a palavra de Deus disse que nos últimos tempos nós íamos viver a situação do homem, o homem sendo egoísta, o homem sendo arrogante, amante de si mesmo, mas nós temos a condição de mudar quando nós adorarmos ao Senhor, quando nós nos prostrarmos diante de Jesus, quando Ele então chegar, ou quando nós chegarmos próximo dEle. Nós entendemos que a nossa identidade diante de Deus só pode ser restabelecida através de Jesus. Amém. Jesus, ele disse, no João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim. Então, para a gente restabelecer essa comunhão com Deus, restabelecer essa vida com Deus, nós precisamos nos prostrar diante de Jesus. Este homem, mesmo vivendo nos sepulcros, vivendo, andando nu, abandonou tudo, perdeu a família. Diz a palavra aí no texto que as pessoas tentavam prendê-lo, mas nem assim conseguia fazer nada. A tamanha era a violência, as pessoas tinham medo daquele homem. Ele perdeu a referência do ser humano. Quantas pessoas estão perdendo a referência do ser humano? Você anda pelas ruas, né? Hoje, pelo menos a gente ainda vê que os bares ainda estão em partes vazios, mas um certo filósofo escreveu uma frase muito interessante. Ele diz assim: hoje é sábado, amanhã é domingo, hoje é sábado, amanhã é domingo, os bares estão cheios de homens vazios. As pessoas estão perdendo a referência, através das drogas, através do alcoolismo. As pessoas cheiram mal. As pessoas perderam a referência do perfume suave de Cristo, de um servo de Deus, de um filho de Deus. Quando quando Deus criou o homem, a intenção é que o homem fosse feliz, que o homem fosse um vencedor, que o homem fosse uma pessoa que todos os dias, quando ela levantasse, ela tinha motivo de agradecer. E hoje as pessoas estão tão preocupadas com o seu dia a dia, que talvez não estão vivendo nos sepulcros, mas estão vivendo correndo atrás de tantas coisas, esquecendo o necessário, que nós precisamos nos prostrar diante de Jesus. Porque todas as vezes que nós prostrarmos diante de Jesus, seja qualquer tipo de peso que estivermos trazendo sobre a nossa vida, ele vai ficar para trás, porque Jesus, ele tem poder para nos libertar de todo o fardo, de toda a tristeza, de toda a angústia, de toda a opressão, de toda a depressão, até mesmo de possessão. Ele tem poder, ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele precisa que nós tenhamos, nós venhamos dar a oportunidade de ele poder fazer isso na nossa vida. Olha que situação. Este homem vivia no cemitério. Esse homem vivia entre os mortos. Quantas pessoas estão vivendo aí mortos-vivos? Quantas pessoas já perderam a esperança de viver? Quantas pessoas vivem um dia após o outro, não tem mais esperança de mais nada? Estou dizendo porque pelo tempo que nós estamos vivendo agora, não, tudo isso vai passar. Isso aí é um período, vai passar. Eu estou dizendo pessoas que já vêm vivendo dias. Olha, no entanto, olha só que interessante, quando a palavra de Deus, no início, diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou a terra e ela sem forma e vazia. Tem gente que voltou ao início. Tem gente que vive hoje, porque nós somos o pó da terra, diz a palavra. E pessoas que vivem sem forma e vivem vazio. Pessoas que não têm Deus, não têm luz, não têm esperança. Vivem como esse homem nas trevas. Vive no meio dos mortos. Vive triste, vive angustiado, vive pensando somente em tirar a sua vida. Quantas pessoas estão chegando ao suicídio? Quantas pessoas estão abandonando a sua família? A gente vê coisas terríveis acontecendo dentro dos lares.
A gente nunca se viu tanto homens tirando a vida das suas esposas, das suas ex-esposas, tantas coisas ruins acontecendo. Por que será que tudo isso está acontecendo? Porque o homem não quer dar a oportunidade de Deus mudar a sua vida. Todos os dias Jesus tem descido, tem desembarcado, não em Gadara, tem desembarcado em Rio Claro, tem desembarcado em Corderópolis, Santa Gertrude, e tem esperado que nós, mesmo que estivermos carregando o maior fardo sobre a nossa vida, nós nos lançamos aos pés dele e reconhecemos a sua autoridade. Amém. Porque quando nós reconhecemos a sua autoridade, ele vai transformar a nossa vida, ele vai transformar o nosso casamento, ele vai transformar a nossa família, vai transformar o nosso caráter. Deus, ele tem poder de mudar tudo, e vamos ter a identidade de Cristo quando Deus procurarmos. Deus, ele vai nos encontrar, porque quando Deus nos procura e quando Deus nos encontra, o escritor Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele diz assim que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Oh, glória a Deus. Ele traz, através da sua misericórdia, elas são renovadas a cada manhã. Mas quando que Deus renova a misericórdia da minha vida? Toda manhã, quando Deus me encontra. Quando Deus me encontra. Porque se Deus não me encontrar, como que Ele pode renovar alguma coisa na minha vida? Como que Ele pode transformar algo na minha vida? Se eu não dou essa oportunidade. Às vezes estão dizendo assim, mas a Bíblia fala que, mas as pessoas falam, ou a Bíblia fala, que todos nós somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não fala que nós somos todos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos, que nós éramos ou somos criaturas. Quando nos tornamos filhos? Quando nós damos a liberdade de Jesus trabalhar na nossa vida. Quando a palavra de Deus começa a trabalhar no nosso coração, o próprio Senhor Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Nós temos que ter esta comunhão, esta unidade, para que quando Deus olhar para cada um de nós, Ele consegue enxergar em nós o momento que estamos tristes, os momentos que estamos felizes, os momentos que estamos vencendo, os momentos que estamos perdendo, para que Ele possa renovar em nós o seu projeto, o seu plano. Nós que somos pais, as mães, dentro de casa, nós sabemos olhar para os nossos filhos e ver na vida deles uma dificuldade. Nós sabemos reconhecer nossos filhos quando eles estão tristes. Nós sabemos reconhecer nossos filhos quando eles estão felizes, porque venceram alguma coisa. Nós conseguimos ver neles quando eles estão decepcionados com alguma coisa. Deus, Ele disse: nós que somos maus, sabemos ver e dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele quer que nós damos a oportunidade de Ele mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas ações e nos conduzir à sua promessa, nos levar a ser vencedores realmente. Porque olha só, se você continuar lendo esse texto, você vai ver no versículo 35, você vai ver que este homem foi tão impactante a mudança desse homem, que a cidade correu para ver. Aquele homem que ele era valente, ele colocava medo em todo mundo, ele vivia no sepulcro, vivia nu, cheirava mal. Agora eles chegam ali e vê aquele homem sentado, diz a palavra, em perfeito juízo, Glória aos pés de Jesus. Por que será que aconteceu com este homem? Não aconteceu isso com esse homem. Você que está me ouvindo, pode acontecer com você também. Talvez você está vivendo momentos de tristeza na sua vida, momentos de incerteza. Talvez diante de tanta situação, você está triste, angustiado, não sabe mais o que fazer.
Será que não é hora de você fazer como este homem fez? Se lançar aos pés de Jesus? Será que não chegou o tempo de nós reconhecermos a autoridade que Jesus exerce sobre a nossa vida? Nós sabemos que tudo que nós achamos que construímos, tudo que nós achamos que temos, nós olhamos hoje e vemos uma humanidade, não estou dizendo nem em termos de Brasil, mas em termos de mundo, pessoas que se sentiam poderosas, pessoas que seu dinheiro era maior do que a vida de alguém, pessoas porque tinha muito, conquistaram muito, se achavam Deus, hoje estão tremendo, simplesmente porque apareceu um vírus aí. O seu dinheiro, a sua fama, a sua condição social acabou. O que Deus quer mostrar para cada um de nós, eu quero que você traga isso como palavras de Deus ao seu coração, revelação de Deus ao seu espírito. Eu quero que você entenda nesta noite que Deus está dizendo para cada um de nós que o maior interesse dele é que cada um veja que nós estamos todos no mesmo nível. Independente que você tenha bastante, que você tenha pouco, tudo isso vai passar. E quando isso passar, bastante pessoa vai começar a olhar para trás e vai ver aonde já estava errado o que ela precisa melhorar. Mas como que é o primeiro passo? O primeiro passo é se dobrar diante de Deus, para que a gente possa fazer o quê? A gente possa readquirir a nossa identidade perdida. Tem pessoas que a sua identidade estava travada nas suas riquezas, pessoas, a sua identidade, uma posição social, um cargo de uma grande empresa, porque eu sou, porque eu amo, porque eu faço. O que Deus quer que nós entendamos que quando nós temos a sua identidade, ele diz assim, que aquele que se humilha, ele vai exaltar. Isso é ter a identidade de Deus, é ser humilde, é entender que nem todos estão na mesma sintonia conosco que nós estamos, nem todos são iguais. A palavra de Deus diz que nós temos que fortalecer os joelhos trementes, aqueles que estão fraquejando. Ao invés de nós pisarmos nele, nós temos que estender as nossas mãos e levantar e colocar em pé. Tanto lugar para Jesus ir. Jesus vai passar na frente ou ir no cemitério. Por que Jesus foi no cemitério? Porque às vezes nós achamos que no cemitério, ou seja, melhor dizendo, no cemitério onde estão os maiores sonhos. Quantas pessoas sonharam, idealizaram, projetaram, cresceram tanto, mas nunca conseguiram atingir o seu objetivo. Sabe por quê? Porque o cemitério é o lugar onde a gente chega no mesmo nível de todo mundo. E é lá, e hoje não é diferente, nós vemos o tamanho desejo da pessoa de chegar em algum lugar que ele está vivendo morto para a sua vida espiritual por causa de coisa, para atingir, para ter coisas, para ter e conquistar. Mas estou esquecendo que o principal de tudo é nós termos Deus na nossa vida. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, se você tem bastante, você é feliz. Se você tem pouco, você é feliz. Se você conquista muito, você é feliz. Se você não conquistar nada, você é feliz. Sabe por quê? Porque quando temos a identidade de Cristo,
nós sabemos que nós temos só um período aqui, estamos de passagem, e que nada que nós construímos aqui nós vamos levar. A nossa vida eterna nos espera junto com o Pai do céu. Então, para que a gente possa entender o real plano de Deus, e que a gente possa hoje, você que está me ouvindo, saber mais como que eu posso dar início a esse plano. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 e 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Ou seja, Deus está tratando os homens como criatura. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, tornamos-nos filhos. Como diz João, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam tornaram-se filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. Se você não é, você tem a oportunidade nesta hora de fazer uma oração na sua casa, fazer uma oração no seu quarto, sozinho, coletivamente, e dizer para que Deus mostre como adquirir essa identidade maravilhosa de Cristo. Como ter a identidade de Cristo, para que aonde você chegar, não é ser crente, não é fazer parte de uma igreja, não. Porque tem bastante gente que faz parte de igreja, tem bastante gente que carrega uma carteirinha de membro. Eu estou dizendo ser filho de Deus, ter a identidade de Cristo, que aonde você chegar, você será reconhecido. Você ser reconhecido na sua rua, que lá é um servo de Deus. Você ser reconhecido na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola. Isso é ter a identidade de Cristo. Não é dizer assim, aquele lá é da Assembleia, da Quadrangular, da Batista. Não! É dizer, aquilo é um servo de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Ali vai um filho de Deus. Jesus ninguém usou nome nenhum. Diz assim, filho de Deus Altíssimo. Satanás reconheceu a autoridade de Deus, reconheceu a identidade de Cristo, e ele precisa reconhecer essa identidade na nossa vida, para que nós possamos vencê-lo, para que nós possamos sermos vencedores. Porque se nós não tivermos a identidade de Cristo na nossa vida, nós seremos derrotados. Infelizmente nós seremos derrotados, porque somente Deus pode nos dar vitória em toda e qualquer situação. Por isso Jesus, ele foi muito enfático em dizer que ele é o caminho, porque ele conduz, ele é a verdade, a palavra, e ele é a vida, porque ele nos tira do sepulcro, do lugar de morte, da nudez espiritual, da nudez física, e coloca um novo caráter, e nos reveste com a presença sua espiritual, e coloca em nós a presença de Deus. Tudo aquilo que foi perdido no Éden, quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos a ter a característica de Cristo, voltamos a ter a característica do plano de Deus, e caminhamos então para a salvação. Deus fez o homem não para morrer lá no Éden, Deus fez o homem para ser eterno, mas a desobediência do homem levou ele à destruição. Hoje o que tem matado as pessoas são o pecado. Hoje foi feita uma pesquisa, há algum tempo atrás saiu uma pesquisa, que as mortes hoje estão ocorrendo entre 18 e 28 anos. Entre 18, o maior índice de morte no Brasil é entre 18 e 28 anos. Por que será? A palavra de Deus está sendo bem clara, a questão da obediência. Os jovens, principalmente nessa linha de idade, acham que são donos de si mesmos, não obedecem os pais e as mães, não obedecem a ninguém, fazem as coisas segundo a sua cabeça, acham que as decisões são suas, sabe demais, pode fazer, e estão colhendo consequências terríveis. Tudo aquilo que Deus falou na sua palavra, se nós não obedecermos, vamos colher consequências, vamos ter consequências. Tanto nós, como os jovens, crianças, mulheres, temos que seguir a orientação da palavra. E quando nós seguimos a orientação da palavra,
quando nós seguimos a orientação de Deus na nossa vida, deixamos de ser criatura, nos tornamos filhos. E quando nos tornamos filhos, nós somos conhecidos por Deus. Toda vez que Deus nos procurar, Ele vai nos achar, vai renovar sobre nós a sua misericórdia, e vamos carregar a identidade de Cristo. Quando você chegar em qualquer lugar, as pessoas vão conseguir ver em você a presença de Deus. Isso é ser reconhecido. No entanto, quando as pessoas chegarem e vir aquele homem perfeito, juízo, diz a palavra de Deus que falaram para Jesus sair do meio deles, porque ficaram atemorizados de ver a condição daquele homem e a situação que ele está hoje. Quantas pessoas que Deus fez um milagre tremendo, e hoje você olha e fala, puxa vida, só Deus para fazer isso que foi feito. E a gente acaba crendo muito mais. Ou então, nós rejeitamos tudo isso. Ou nós aceitamos, ou rejeitamos. Então eu quero que nesta noite, que você reflita sobre esta palavra. Que você reflita sobre o que você acabou de ouvir, ou está ouvindo nesta noite. Que você não fique preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Porque enquanto você está preocupado, quando você está preocupado com o que está acontecendo à sua volta, você esquece que há um Deus que está cuidando de cada um de nós. Para você ver que quando nós nos preocupamos, nós esquecemos do mais importante. Quando Pedro, ele olha para Jesus, caminhando sobre as águas, e ele pergunta a Jesus, se é o Senhor mesmo, onde que eu vá então, aonde o Senhor está? Ele diz, pode vir, Pedro. Enquanto ele estava caminhando, olhando para Jesus, acreditando que ele podia, porque Jesus, através da sua palavra, disse, pode vir, ele caminhava. Quando ele começou a olhar a situação à sua volta, o mar, o vento, e tudo aquilo que estava à sua volta, ele começou a se afundar. Então, vamos olhar para Jesus, vamos nos prostrar aos pés de Jesus, vamos reconhecer o seu poder sobre a nossa vida, vamos reconhecer o poder sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Esqueça o que está acontecendo agora e coloque a sua vida na mão de Deus. Eu gostaria que, se você na sua casa estiver com a sua família, que você se levantasse e você fizesse aí um círculo de oração. Você pegasse na mão do seu filho, da sua filha, da sua esposa, e que juntos nós pudéssemos nos render aos pés de Cristo agora. Que juntos nós pudéssemos adorar o seu nome, exaltar a sua presença, reconhecer que Ele está no controle de tudo, e que não importa a situação que nós estejamos vivendo, Ele está no controle de tudo. Para o mundo, este homem não tinha mais jeito. Para o mundo, este homem era uma escória da sociedade. Mas para Jesus, ele era um testemunho vivo de um grande milagre. Quem sabe a sua família nesta noite, você está dizendo assim, minha família não tem mais jeito. Quem sabe a sua família não é um testemunho vivo de um grande milagre que Deus pode fazer no seu bairro, na sua cidade. Quem sabe a sua família não possa ser um milagre que vai alcançar o seu vizinho, o seu parente, porque o Senhor te chama nesta noite para fazer um grande milagre na sua vida. E quando as pessoas olharem para você, vai ver uma família estruturada, uma família feliz, uma família abençoada, e vai também sentir desejo de servir o Deus que você serve, e você vai poder mostrar para ela como adquirir a identidade de Cristo sobre a sua vida. Graças a Deus. Eu gostaria que nós então nos uníssemos, aí você na sua casa, com a sua família. Vamos nos colocar em pé, vamos nos dar as mãos, e juntos, nós vamos fazer uma oração. Você vai entregar nas mãos de Deus, seja qual for a pior situação que você esteja vivendo. Eu tenho certeza
que você não está na situação deste homem, mas talvez pode ser até pior, ou talvez não tão terrível, mas Deus é um Deus de milagre, Ele pode resolver qualquer situação, e hoje Ele vai resolver essa situação na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade de entrar dentro desta casa, junto com esta família. O Senhor me trouxe neste lugar, nessa noite, como um profeta do Senhor, para transmitir esta palavra. Para transmitir esta palavra através desse coração triste, talvez esse coração angustiado, esse coração amarrado, desanimado, desacreditado. Talvez a opressão, a depressão, a amargura, a tristeza tomou conta desta vida e ela já perdeu a esperança. Mas que nesta noite, Deus, eu quero que o Espírito Santo do Senhor entre não somente nesta casa, mas no seio desta família. Que o Senhor possa estruturar esta casa, estruturar esta família, tanto na área física, como na área espiritual, na área financeira. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Se houver doença, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda ação, toda doença, toda tristeza, todo o mal que tem vindo sobre esta casa. Que o Senhor possa tocar nesta mulher, neste homem, nesta criança. Que o Senhor possa renovar, Deus, tudo aquilo que tem perdido ao longo dos dias, pela situação terrível que talvez estão vivendo, não conseguem mais crer. Talvez não estão vivendo a situação deste homem, talvez estão vivendo a situação talvez semelhante ou pior. Meu Deus, toca nessas vidas agora, toca no coração, na alma. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe esta casa que tem vivido momentos de choro, esta casa que tem vivido momentos de opressão, de brigas. Quantas brigas têm acontecido dentro destas casas, momentos de desavenças, momentos pela falta. Meu Deus, toca agora no coração deste homem, este homem que está orando, este homem que está buscando no Senhor refúgio, esta mulher que está pedindo pela sua família, que está pedindo pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ouça esta oração nesta hora, meu Deus. Assim como Jesus, quando foi reconhecido a sua autoridade como Filho do Deus Altíssimo naquele lugar, eu quero que o Senhor desembarque dentro desta casa agora, desembarque no seio desta família, porque eles estão fazendo uma oração de reconhecimento, estão reconhecendo o poder do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor dentro desta casa. Faz, ó Deus, um grande milagre, faz um milagre nesta vida, neste casamento, nesta família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que você, não só você fizesse essa oração que você fez hoje, mas que isso seja uma constante na sua vida. Que todas as manhãs, todos os dias, quando você se levantar, não deixe o mal dominar a sua vida, não deixe o mal conduzir a sua vida, não. Saiba que todo dia Jesus está desembarcando na sua casa. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou com você, eu estou com a sua família, eu quero cuidar de você. Jesus, Ele é o nosso grande amigo, o nosso grande amigo.
Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te traga muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Presença é